Olá pessoal, vamos resolver então algumas questões de Química da prova da Olimpíada Nacional de Ciências, primeira fase, prova que foi aplicada no ano de 2002. O enunciado dessa questão 3 nos afirma que a figura abaixo mostra, através de um gráfico, o registro da temperatura de um sistema contendo uma substância pura, em função do calor absorvido com a pressão invariável sobre o sistema. Mantendo-se a fonte do calor constante durante todo o experimento, o sistema evolui no sentido A, B, C, D, E. E a questão nos dá um gráfico onde nós temos a temperatura no eixo Y e o calor absorvido no eixo X. Então nós podemos perceber que a substância está inicialmente nesse ponto A, depois que ela recebe uma quantidade de calor, a sua temperatura sobe. Em seguida, ela tem um patamar em que ela continua recebendo calor, mas a temperatura é constante. Ao final do ponto C, ao receber mais calor, ela continua aumentando a sua temperatura até o ponto D. Nesse ponto D, ela continua recebendo calor, porém a sua temperatura permanece constante, um segundo patamar. Em seguida, nós temos o seguinte: sobre o gráfico mostrado e a partir dos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A questão então nos dá 5 alternativas e o gabarito oficial da prova nos informa que o item correto é o item A, onde se afirma que entre os pontos B e C e entre os pontos D e E, há aumento de energia potencial do sistema. Muito bem, essa é uma questão clássica, onde nós temos a curva de aquecimento de uma substância pura, onde nós podemos perceber esse primeiro patamar, e esse primeiro patamar que o exercício dá para a gente é aquele patamar em que a substância passa do estado sólido para o estado líquido. E você aprende então que aqui está acontecendo aquele fenômeno que nós conhecemos como fusão. É mesmo, e na fusão você sabe que a substância está passando do estado sólido para o estado líquido. Então aqui coexistem as duas fases. Muito bem. Em seguida, no segundo patamar, nós também temos mais uma mudança de fase. Agora a substância está sofrendo vaporização. Sério, prof, sério. Ela está sofrendo vaporização. E aqui nós temos a coexistência de duas fases, a fase líquida e a fase de vapor. Tudo bem? Então o que nós temos que fazer é analisar as alternativas que o exercício nos dá e tentar entender por que elas são incorretas e por que o item A é correto. Muito bem. Quando você lê o item B, ele diz que o gráfico evidencia que o componente do sistema é uma substância simples. E o porquê que isso está errado? Nós vimos o enunciado da questão e nós sabemos que quando há dois patamares nesse gráfico, a substância não é simples, é uma substância pura. Tudo bem? O item B está incorreto. No item C, ele diz que no período entre os pontos B e C, o sistema é trifásico, com apenas um componente. Ora, pessoal, entre os pontos B e C, o sistema é bifásico, coexistem as fases sólidas e líquida. Portanto, o item C também está incorreto. O item D, entre os pontos A e B e entre os pontos C e D, o calor absorvido pelo sistema é latente. E você aprendeu lá na aula de física que entre os pontos A e B existe variação de temperatura. E quando tem variação de temperatura, na verdade, nós estamos falando daquele tal calor sensível, né, professor? Exato. Ó. A mesma coisa acontece entre os pontos C e D. Novamente, nós temos aqui o chamado calor sensível. Ah, tá. E aí, professor, o que é o tal do calor latente, hein? Ah, o calor latente é aquele calor envolvido quando não há variação de temperatura, mas quando há mudança de estado físico. E ele seria observado, então, entre os pontos B e C e também entre os pontos D e E, onde nós observamos mudança de estado físico e, consequentemente, você vai chamar esse calor aqui de calor latente. Tudo bem?
O item D também está incorreto. A letra E. Entre os pontos B e C e D e E, ocorrem fusão e condensação, respectivamente. Realmente, entre B e C é fusão, mas entre D e E não é condensação, e sim vaporização. O item E também está incorreto, tá bom? Professor, e por que é que está dizendo que no sistema acontece um aumento de energia potencial do sistema? Pois é, você deve se lembrar que a energia potencial é uma energia que está relacionada com a posição das moléculas. É mesmo, né, prof? Tem a ver com a posição das moléculas. E quando nós mudamos de estado físico, nós mudamos de fase, você está mudando a posição das moléculas, portanto, você está mudando a energia potencial que elas têm. Tudo bem? Ficamos então com o item A nessa questão.